Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Mais uma vez eu peço a permissão de entrar em vossos lares, ou entrar em comunhão com vocês através da palavra de Deus. E chegou mais um dia, que é de grande motivo para a gente agradecer e para a gente louvar a Deus. Jesus Cristo, no seu ministério, quando aqui ele andou e ele cumpriu sua missão, e agora ele está diante de Deus intercedendo por nós. Mas ele nos enviou o Consolador, que é o Espírito Santo, que nos convence do pecado, que caminha conosco, nos orientando, e aí é motivo da gente louvar ao Senhor. E ele dizia a todos os que o seguiam: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então Jesus, no seu ministério, ele quis mostrar, ou ele mostrou para os seus discípulos e para nós hoje, a manifestação da graça de Deus, do amor de Deus. E ele leva seus discípulos a um monte para orar. Aquele monte conhecido lá em Lucas, nos Evangelhos, em Lucas capítulo 9, do versículo 28 ao 36, nos mostra que Jesus leva Pedro, Tiago e João para aquele monte. E ali, quando o Senhor começa a orar, seu rosto se transfigura. Diz o texto que, estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. Que maravilha, não é? A gente, um seguidor diante do seu mestre, diante do seu professor, ele poder observar e sentir as maravilhas que Deus faz na vida do homem. Deus nos capacita, Deus nos prepara para que assim a gente possa fazer em prol do nosso semelhante. E a gente vai ver, está lá nos 3 evangelhos, esse registro, de um jovem lunático. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês da aflição de um pai, a aflição de uma mãe. Como amanhã nós estaremos celebrando o Dia dos Pais, então a minha mensagem para os pais, eu que também sou pai, é que nos seus momentos de aflições, de angústia, de dificuldades, às vezes os filhos causam desgostos aos seus pais, porque os pais desejam que os filhos caminhem bem. E, lamentavelmente, a gente às vezes tem o dissabor de ver alguma coisa que não nos alegra, que não nos agrada, apesar da experiência que nós temos de vida. Eles são jovens, mas aí a gente vai ver o amor, o carinho, o cuidado e a preocupação de um pai. É que quando Jesus desce do monte da transfiguração com os seus discípulos, uma grande multidão vem ao encontro de Jesus. E ali no meio daquela multidão aparece um pai aflito. Por isso que eu falo que a aflição de um pai é o tema desta manhã para que a gente possa compartilhar. E aquele pai vem e pede, suplica aos discípulos de Jesus para que ele os cure. E lamentavelmente há uma confusão lá no meio daquela multidão e Jesus vai ver o que é. Era justamente a liderança religiosa, criticando aqueles seguidores de Jesus porque eles não conseguiram realizar a obra ou o ministério da cura. E Jesus convida aquele homem, diz aqui o texto lá em Lucas 9, do versículo 37 ao versículo 45. Mas diz aqui no versículo 37, e aconteceu no dia seguinte que, quando Jesus desce do monte da transfiguração, quando seu rosto ficou reluzente, as suas vestes brancas, o resplendor da glória de Deus se manifestou no seu filho, e os discípulos assistiram aquilo, viram aquilo. E Jesus, muito antes, disse: olha, aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. A cruz é isso, é abstinência, é comunhão, é obediência, para que a gente possa se suprir daquilo que Deus quer nos dar, para que a gente possa realizar o seu ministério. E muitas vezes eu fico entristecido comigo mesmo: meu Deus, eu sou incapaz, eu não tenho nenhuma capacidade. Mas a minha alegria é quando a gente fala do amor de Deus, que o meu irmão, a minha irmã, você pai que está aflito, você para
para escutar, para ouvir e vai em busca do socorro. E este socorro ele só pode vir de Deus através de seu Filho Jesus Cristo. E diz aqui o versículo 37 do capítulo 9 de Lucas, diz assim: E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que tenho. E aquele jovem, ele era lunático. E aí, isso que é um lunático? É um cara que vive no mundo da lua. Não, ele não vivia no mundo da lua, ele não vivia voando, passeando, ele vivia em aflição, porque ele era perturbado por um espírito maléfico. E aquele jovem era jogado ao chão, aquele jovem era jogado no fogo, na água, e o pai, vendo aquilo, sofria. E Jesus perguntou a ele: desde quando ele é assim? E o homem disse: desde criança, desde a sua infância. Então, eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito toma e de repente clama e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado, depois de o ter afligido, não é? De ter dominado, não é? De ser um objeto de uso das coisas do mal. E aí o Senhor Jesus pergunta para ele quanto tempo. Então Jesus vai e expulsa aquele espírito mau, e aquele jovem fica são, e Jesus continua na sua caminhada, nos ensinando como pregar o amor, como pregar a paz, como mostrar o caminho para que nós nos libertemos dos nossos flagelos, das nossas dificuldades, e que nós possamos caminhar com alegria. Então, que nesta manhã a gente sinta o prazer de ver Jesus transfigurado, o seu rosto reluzente, as suas vestes embranquecidas, mostrando a nós que Ele é Deus e que Ele veio para nos regenerar, Ele veio para nos dar a paz, dar a alegria, e que neste Dia dos Pais, você, pai, que sofre com seu filho, busque a presença de Deus. Entrega teu filho ao Senhor para que Ele possa ajudá-lo. Eu passo por dificuldades, sou pai, já não sou mais um jovem pai, já sou um pai idoso, cansado, mas eu sempre entrego os meus filhos ao meu Deus. E eu tenho certeza que o Senhor cuida de nós e o Senhor trabalha ricamente em nossos corações, em nossas mentes, para que a nossa história possa mudar. Então Jesus veio a este mundo para mudar a nossa história. E a nossa história deve ser uma história bonita, uma história de paz, uma história de alegria, uma história de celebração. Então, que neste domingo celebremos o Dia dos Pais com muita alegria, com toda a confiança no Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto e nos dê a paz. Um bom dia, amém, muito obrigado.